Boa tarde, muito bem-vinda aqui no Planeta Eva. Primeira vivência nossa do ano, né? Começando 2020. E se você já está acompanhando a gente, seja muito bem-vinda aqui. Se é a primeira vez que você está no canal, o Planeta Eva é uma jornada de volta ao nosso coração. É um caminho de autoconhecimento, onde a gente pode cultivar qualidades de entrega, de confiança, de amorosidade. Um grande objetivo desse trabalho é a gente diminuir a rivalidade no mundo, começando por nós, né? Eu acredito que a paz no mundo ela acontece a partir da gente. Então, esse projeto, né, ele tem um desejo grande da gente fazer uma grande aliança entre as mulheres, tirando essa visão de que a gente faz intriga uma com a outra, de que a gente está sempre competindo, para que a gente possa ter uma realidade muito mais amorosa, cultivando qualidades femininas. E dizer para você que no nosso site www.planetaeva.com.br você tem 2 presentes lá. O primeiro é o guia 7 passos para cultivar qualidades femininas, que eu fiz para você com muito carinho, e tem um curso gratuito, Tantra Emocional, que é um curso em vídeo para você começar a gerenciar as suas emoções. E aqui no canal você encontra muitas vivências, né, que a gente faz aqui toda quarta-feira às 15 horas, nós temos vivências. Se você tiver algum tema que você queira que eu aborde, que eu traga, coloca aqui nos comentários para gente. E você pode também assistir a nossa Odisseia. A Odisseia rumo ao planeta Eva, ela tem quatro momentos, né, em que a gente começou a orbitar o planeta Eva, a entender essa proposta, e cada vivência dessa teve assim momentos muito profundos de autoconhecimento, de integração. Então você pode assistir aqui no canal, pegar, assistir todas essas vivências e vivenciar também. E seja muito bem-vinda. Então, que 2020 a gente comece trabalhando a nossa consciência, a nossa autopercepção. Quem já está aí, vamos ver. Muito bem-vinda, Maria Helena, Dalva. Oi, Zezé, querida, bem-vinda, Marilene, a Cleide, a Adriana. Olá, Adriana. É muito bom estar de volta aqui com vocês, né? A gente já começar hoje falando sobre ansiedade. Eu escolhi porque eu percebo que tem uma ligação muito forte entre a ansiedade e a nossa falta de foco. Aí pode parecer, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso nessa live de hoje. Eu já queria pedir para você para dar o joinha no vídeo, isso é muito importante. Convidar mulheres, né, amigas, inimigas também, para trabalharem mais a amorosidade, porque eu acredito que a nossa cultura ela dissemina muito uma rivalidade feminina. E esse trabalho, ele vai mostrar para a gente que a gente pode ter um campo do feminino de união, de integração, de acolhimento. E as qualidades femininas, né, o que as mulheres trazem, não como um lugar cultural, mas como a nossa essência. Nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Então, nosso lado masculino é o nosso lado assertivo, que quer fazer, determinado, que numa distorção a gente vai para quê? Para o workaholic, para a pessoa que só trabalha, trabalha, não consegue desfrutar a vida. Então, tudo são polaridades, né? E as qualidades femininas, elas têm a ver com a entrega, com o cuidado, com a amorosidade, né? Com a respiração, com a pausa, a gente poder confiar. E no extremo tem a procrastinação, tem o deixa para amanhã, tem uma passividade exagerada. Então, a gente no Planeta Eva quer fazer você trabalhar cada vez mais a sua consciência, a sua percepção de você mesma, sem julgamento, sem um rótulo de que isso é certo, de que isso é errado, de que você deveria ser de outro jeito. Eu acredito que quem nós somos hoje é uma constituição de toda a nossa história. E eu honro muito cada vida, cada ser humano e essas conexões que a gente faz, né? Então, se você está aqui hoje, eu acredito mesmo que nossos caminhos não se encontram por acaso.
existe algo, né? Tudo é energia. A física quântica hoje prova que o nosso olhar condensa a realidade e a gente acha que as coisas são fixas, né? Mas a realidade ela é muito diversa, ela é muito, eu diria, é muito pouco concreta. Então, hoje, para a gente se encontrar aqui, se conectar e estar vivendo esse momento, é porque algo a gente tem a aprender umas com as outras, porque a energia também ela está sempre atravessando as relações. E para mim é um presente poder ter mulheres, né, nesse movimento, se buscando, se autoconhecendo, podendo exercitar sua masculinidade também, no sentido de resgatar a possibilidade de realizar, de concluir projetos, de ir atrás do que gosta, de fazer o que ama. Né? Então, essa é a energia que eu trago para você em 2020. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Oi, Renato, bem-vindo, nosso bendito fruto, né, Renato, que cuida também. Gratidão por você estar aqui com a gente. Renato, a Débora. Oi, Débora. Que bom ter você aqui. Miltes, Marilene, Sônia, boa tarde para vocês. E eu achei muito pertinente falar de ansiedade e foco, né? Então, a gente vai, para se conectar um pouquinho com esse momento, eu vou pedir a você para fechar os seus olhos, tá? Fecha um pouquinho, coloca as mãos no seu coração. Respira fundo. E observa como você está nesse momento. Como você se percebe? Você está tranquila? Você está ansiosa? Você está com pressa? Você está relaxada? Como você se percebe agora, sem um rótulo de que é bom ou ruim e de que deveria ser diferente? É só uma autopercepção. A respiração está agitada, a respiração está leve. Se conecta um pouquinho com a sua respiração. Faz uma respiração mais profunda e solta o ar pela boca. Se possível, soltando esse som. E de novo. E mais uma vez. E vai abrindo os olhos devagar. Agora sim, né, a gente poder ter essas pausas durante o nosso dia é realmente uma possibilidade incrível de conexão, de calma. E a nossa humanidade, o nosso momento atual, vive uma crise de ansiedade, né? Ansiedade, se a gente for olhar, não quero entrar muito aqui para o lado médico, né? Mas no olhar da medicina, a grande parte da humanidade vem sofrendo de ansiedade. E hoje já existem estudos que mostram que ansiedade e depressão são só polaridades, né? Pessoas muito ansiosas, quando elas conseguem parar um pouquinho, elas vão para a depressão. E eu me pergunto muito por que a gente está adoecendo tanto, né? Em toda uma trajetória minha na área da saúde, mas olhando sempre para o autoconhecimento, o que eu sinto hoje é que esse distanciamento de quem nós somos, da nossa essência, é que tem feito a gente adoecer muito. E a ansiedade, né? Tem até uma linha budista que fala que a ansiedade é o excesso de futuro. Você está sempre lá na frente. E quando você está sempre lá na frente, você não consegue desfrutar o momento presente. E eu estava lendo um estudo muito interessante falando da teoria da evolução, né, baseado em Darwin. E hoje tem muita gente que discorda da teoria de Darwin. Eu acho que tudo tem a sua contribuição, né? Então, nesse estudo, falava que pela nossa ancestralidade, o momento presente, o aqui e agora, era muito essencial para a nossa vida. Por quê? Porque há alguns 1000 anos atrás, eu não sei quantos 1000 anos, né? Alguns 1000 anos atrás, a gente vivia descoberto, né? Nós éramos nômades, a gente chegava no local, comia o que estava ali disponível, caçava e aí mudava de novo.
Só depois, com o fenômeno da agricultura, que a gente conseguiu montar a barraca e ficar para cultivar os alimentos, né? Então, isso é muito interessante do ponto de vista ancestral, da gente pensar nas memórias que a gente traz, né, da nossa cultura, das experiências da nossa ancestralidade. Então, estar no momento presente, eu até brinco, eu falo assim, se atualmente a gente vivesse na selva com celular da maneira que a gente fica ali, a gente era comido pelo leão em 2 tempos, a gente nem ia ver o leão, quando visse o leão já estava em cima. Então, nós tínhamos um instinto de sobrevivência que era muito importante estar ali para ouvir um ruído, para perceber se tinha alguém, né, um predador próximo de você. Você vivia muito no presente, nós vivíamos muito naquele momento presente. E com toda essa mudança, que tudo está certo, tudo faz parte da vida, a gente foi, entre aspas, se acomodando, né? Então, hoje eu posso estar sentada aqui, eu sei que tem comida garantida, entre aspas, né? Eu sei que tem água na torneira, e a gente foi criando uma outra forma de viver. E aí o homem, que agora já consegue acumular alimentos, começou um processo muito grande de acumular, como se isso fosse uma garantia, a gente esquece que vai morrer, né? E a ansiedade, para mim, ela está ligada muito a esse sempre amanhã. E eu me distancio do que eu estou vivendo agora. Então, se você observar um pouquinho a dinâmica da ansiedade na sua vida, você vai perceber que você está num lugar, mas já pensando no outro lugar que você tem que ir, ou na próxima coisa que você tem para fazer. E isso, gente, traz um distanciamento do que a gente está sentindo e do momento presente, que é muito nocivo para a gente, faz muito mal, porque a gente não dorme, a gente não vivencia aquilo que está vivenciando. E aí, uma coisa que é muito comum quando a gente tem o final do ano, a passagem de ano, né? Muitas pessoas escrevem uma lista de coisas que elas queriam fazer, que elas agora, nesse ano, isso vai acontecer. E para você que está aí, você já fez a sua lista desse ano? Agora eu queria te fazer uma pergunta, né? Mais para refletir, não para entrar no julgamento. Mas a sua lista do ano passado, se você pegasse ela agora para ler, você conseguiu realizar o que você anotou ali, ou ao longo do ano foi tudo se perdendo, né? E você provavelmente continuou da mesma maneira. Então, eu falo que a mudança, ela é a única certeza que a gente tem da vida, mas existe na humanidade é quase o instinto de preservação, que é manter também a gente igual. A gente tem muito medo da mudança, né? Mas uma coisa que eu sinto que atrapalha muito a gente a mudar verdadeiramente é esse excesso de futuro que vem muito gerado pela ansiedade, pelos eletrônicos, pelo excesso de informação. Se você parar para pensar, há alguns anos a gente não sabia nada do que acontecia numa cidade próxima de nós. A gente vivia muito naquele clã ali, né? Se morria alguém ali, morreu, se adoecia, adoeceu, se nascia, nasceu, como parte da vida. Mas aí vem a tecnologia e despeja dentro da sua casa, né? Aquelas notícias do mundo todo, a guerra, a morte, a fome. E a gente entra, tanto que quando a gente entra na impotência, a gente começa a ficar na ansiedade, porque, nossa, então se está tendo uma guerra lá, eu também estou ameaçada aqui. E quem vai cuidar da minha vida? E se vir uma guerra mundial? E se os países... E isso vai gerando, é uma possibilidade que você nem sabe se vai acontecer, mas por antecipação você já começa a sofrer. E a ansiedade, ela tira o foco. Porque quando você está realizando uma coisa e você está ali realizando uma coisa, o máximo de presença que você conseguir exercitar ali, mais tranquilo, mais fluido é o processo. Mas se você está ali sempre se vendo no próximo, qual é a próxima tarefa, qual a próxima demanda, isso não é uma vida, gente. Isso é a gente se robotizando. Então, eu não estou falando nem para você ser workaholic,
nem para você ser uma procrastinadora, aquela pessoa, então deixa para depois, então vamos fazer uma coisa de cada vez, né? E eu queria trazer algumas coisas aqui, a gente vai fazer uma prática de respiração e a gente vai, vou trazer eu diria assim, uns truquezinhos que eu uso também para a gente gerenciar a ansiedade, né? Como que eu funcionava antes de eu entrar mesmo no autoconhecimento, antes de eu meditar, antes de eu perceber tudo que está acontecendo à minha volta é um reflexo meu, né? Quando eu ainda me vitimizava muito, eu tinha um hábito de lista. Quem aqui já faz isso, né? Coloca aí para a gente nos comentários que coloca. Eu faço aquela listinha, eu tenho que fazer isso, tenho que ir no banco, tenho que pagar aquela conta, tenho que fazer isso, tenho que preparar conteúdo, tenho que gravar um vídeo. E eu fazia um monte de listinha. Só que aquela lista, muitas pessoas falam, não, a lista é bom que ela você coloca ali, foi. A lista me gerava muita ansiedade. Ansiedade de, nossa, eu tenho 10 coisas para resolver, será que eu vou resolver tudo? Eu já estava na primeira, pensando na segunda, na quinta, não, então agora eu vou para... E aí, quando eu via, eu tinha começado um monte de coisa e eu não tinha executado nenhuma. Porque eu começava, mas aí, sabe aquilo que você pega o WhatsApp para mandar uma mensagem que você precisa, e aí tem uma mensagem de alguém, você já responde ali, e do outro, e quando você vê aquela ficou para trás? Então, a gente vem funcionando muito dessa maneira. E a ansiedade, ela faz isso. Ela tira você do foco do que você está fazendo. Então, tem muitas maneiras, né, da gente lidar com a ansiedade, da gente gerenciar a ansiedade. Eu hoje vou compartilhar com você algumas coisas que eu uso na minha vida e que me ajudam muito a realizar o que eu preciso realizar, a manter o foco, né? Porque às vezes a gente dá um start, a gente vai na primeira onda e depois esmorece e deixa para trás aquilo que a gente estava fazendo. E nós temos recursos infinitos para cultivar, né? Quando eu coloquei nessa live para a gente cultivar o foco, a gente cultiva o foco cultivando a presença, cultivando o momento presente. E uma grande revolução que eu tive, né, na minha vida, além de trabalhar com o método Feldenkrais, de trazer essa consciência para o corpo, foi trabalhar com a atenção plena. E eu tenho, sim, uma prática regular, que eu gosto de sentar em silêncio, fazer minha meditação, mas você pode meditar. Meditar é um estado de presença. Meditar não precisa de uma técnica específica, ajuda. Eu acredito muito assim, a técnica, ela é um recordar-se. Ela te traz uma lembrança do que você... quando você senta em silêncio e fica ali, para mim, isso funciona muito como quase um organizador, sabe? Dizer, Kelly, aqui que você tá, é aqui agora, né? É uma grande ferramenta do aqui e agora. E você pode escolher cultivar esse estado de presença em qualquer atividade que você esteja fazendo, molhando plantas, mexendo com a terra, lavando uma louça, fazendo uma comida. Você não precisa parar a sua rotina, mas qual que é o ponto importante? Quando estiver fazendo, esteja fazendo. Quando estiver comendo, apenas coma. Quando estiver bebendo água, seja aquela água, sinta a água entrando pelo seu corpo. E isso, gente, pode parecer muito banal, mas isso faz uma diferença muito drástica na nossa vida. É uma diferença muito absurda do piloto automático que vem gerenciando a nossa vida, né? Da gente estar sempre de uma maneira rápida e corre, corre, corre. É um robozinho mesmo, né? A gente automatiza até os afetos. Até no momento que você quer olhar no olho de alguém, você não está ali. Você está olhando no olho, mas pensando o que eu tenho que fazer, mas, ai meu Deus, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para cá. O quanto a gente está perdendo esse gostinho da vida, né? Eu falo que é o estado de presença, o vivenciar aquilo que você está fazendo, é gosto de vida. A ansiedade, o projetar tudo no futuro, que algum dia você vai ser alguém quando fizer aquilo, que vai ser quando você tiver aquilo,
é uma ilusão. E eu preciso trazer isso aqui porque no caminho do autoconhecimento a gente tem algumas armadilhas também, né? A gente pode ficar tão íntimo do nosso padrão que a gente quer justificar o padrão. E muitas vezes você se vitimiza ou você diz assim, mas eu sou assim. Nós não somos de jeito nenhum, nós estamos. E pela própria física quântica e pela neurociência, o nosso cérebro, gente, ele é capaz de se transformar em segundos. Não é um processo longo. As sinapses neuronais, elas são muito rápidas. Então, quando você começa a fazer algo novo, então, se você está aí hoje sofrendo com muita ansiedade, se permita hoje vivenciar um pouquinho do que a gente vai fazer aqui e observa como você se sente, como que dá um start, às vezes aquela mudança. Aí a pessoa fala, Kelly, eu até já experimentei algumas coisas e muda, mas depois volta. Então eu falo, é igual um músculo que você está treinando ele. Você vai exercitar, você volta para o padrão. Aí você exercita de novo. E manter e cultivar, por isso que eu gosto muito dessa palavra, né? Porque o cultivo, ele requer uma presença, ele requer uma constância sua. Sem a gente criar uma fórmula, um jeito que tem que ser. Cada pessoa tem o seu ritmo. E uma coisa que para mim deixa a gente muito ansioso, isso tem a ver com a nossa infância, é o quanto a gente foi atropelada nos nossos ritmos internos, né? Quantas pessoas aqui que talvez não estava com fome e teve que comer porque a mãe ou o cuidador disse que era a hora de comer, que tinha que comer, né? Chega ao absurdo de pessoas que têm memórias de uma colher sendo enfiada na sua boca, e você tem que engolir a comida. Então, é muito forte isso, né? E a gente acha que o que a gente vive hoje é só pelo mundo moderno. Não é só isso. Tem as nossas memórias, tem as nossas experiências. E aí, se a gente deixa de se vitimizar, mas começa a acolher o padrão, acolher o que você viveu, acolher as suas dores também, se colocar no colo, ser mais amoroso, amorosa com você, é impressionante como a ansiedade reduz. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu me considerava uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente lá no futuro, com 1000 listas de coisas para fazer. E hoje, para mim, num olhar de produtividade de máquina, talvez eu não seja mais um grande exemplo, né, da pessoa que vai se atropelar para cumprir milhões de coisas, mas eu digo que a qualidade de vida é outra, a visão de mundo, o respeito por mim, o respeito pelo outro, que se expande no respeito pelo planeta. Então, se você vive com muita ansiedade, se a ansiedade é muito presente, uma pergunta que eu gostaria de deixar para você é o quanto você está se atropelando, né? Porque a ansiedade é o excesso de futuro. Eu projeto que lá na frente eu vou ser alguma coisa, eu vou ter alguma coisa, eu vou estar num certo estado. E o meu convite para você hoje é para você se acolher do jeitinho que você é, com toda a ansiedade que possa estar presente aí. Para mim, esse é o primeiro passo, tá? Então, o primeiro passo para gerenciar a ansiedade que você vai ter, que eu gostaria que você lembrasse, se você quiser anotar, é a amorosidade. A amorosidade é o primeiro passo para você sair daquela projeção lá na frente do que você vai ser, mas para você voltar para casa. Então, você pode exercitar, fecha os olhos um pouquinho. Se conecta com a sua respiração. E deixa vir para você agora um momento em que você se sentiu sendo muito amorosa consigo mesma. Algo que você se deu, algo que você se permitiu, ou algo que você viveu,
que você olhou para você mesma com aquele orgulho bom, sabe? O orgulho de tarefa cumprida, o orgulho de, nossa, como eu estou escolhendo uma vida que faz sentido para mim. Deixa vir essa memória. Se conecta com a sua respiração. E observa como já muda o seu corpo, só de você se disponibilizar a ter uma atitude amorosa com você mesmo. Respira fundo. Sente, percebe. Como fica o seu corpo quando você traz essa memória, ou quando você está aqui cultivando uma atitude mais amorosa com você? O que acontece no seu corpo? Respira fundo, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. E essa é uma primeira atitude para lidar com a ansiedade. Quando você para trazer essa atitude mais amorosa com você, você já acaba percebendo que não tem nada lá no amanhã. É agora, é nesse momento. Isso já diminui, e isso, gente, é muito incrível, né? Porque a gente pode falar do autoconhecimento só a nível energético, mas a junção da espiritualidade com a ciência é um grande presente que a gente tem, né? Então, como a ciência vem mostrando que o fato de você ter uma atitude mais amorosa com você, você modifica imediatamente a química do seu cérebro, consequentemente a química do seu corpo. Então, se você costuma ter uma atitude muito crítica com você mesmo, com os outros, uma atitude de muita reclamação, começa a cultivar a amorosidade. Esse é um primeiro passo, você vai ver que vai reduzir muito a ansiedade, porque você deixa de produzir os próprios hormônios ligados à ansiedade. Quando você está lá fazendo aquela listinha, o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que levar, o que eu tenho que trazer, você está produzindo hormônios para sustentar essa loucurinha, né? Esse choque que fica ali, a sua mente o tempo todo te colocando como uma fazedora. Então, exercitar a amorosidade, né, já está comprovado cientificamente. Quando você traz essa atitude amorosa para você, você está produzindo neurotransmissores diferentes, você está alterando a sua química cerebral. Então, começa hoje, se você já não faz isso ainda. Eu tive até uma ideia de uma amiga querida aqui, da cidade que eu estou vivendo agora, a Renata. Um beijo, Renata, estou morrendo de saudade de você, sua linda. E a Renata trouxe uma ideia da gente pegar um potinho de vidro, um vidrinho, e escolher, anotar uma pílulazinha por dia de uma coisa que ou a gente se orgulhou da gente, ou que a gente fez muito bem, ou algo que aconteceu que, trouxe um calorzinho pro coração. Você pega aquele vidrinho, corta uns papeizinhos e escreve, e enrola aquela pílula e vai colocando ali, uma por dia. Quando chegar no final do ano, você pode ter 365 pílulas de memórias deliciosas e amorosas para você. Então, a gente acha que isso não tem muita diferença, né, dependendo das pessoas, mas é incrível. E eu não estou falando da gente ter aquela ideia do pensamento positivo, né? Que é só pensar positivo, não acredito nisso. Eu acho que a gente, para conseguir entrar em contato com a amorosidade, com o positivo, a gente precisa sim olhar para a nossa sombra. A gente precisa sim visitar feridinhas sagradas. E para isso o Planeta Eva também está aqui, né? A gente tem o programa do Planeta Eva, que é um mergulho nisso, com todo o suporte, com toda a amorosidade possível, para você olhar padrões que te incomodam, para você visitar memórias que foram dolorosas, né? Então é importante você saber
que tem isso. Existe um momento em que a gente não tem data ainda para um próximo grupo, né, de amornautas, mas é um momento, sim, de você, não é só cultivar o pensamento positivo. Existem dores da alma que elas ficam gritando dentro de nós e elas precisam ter voz. Elas precisam realmente ser expressas, né? Com amorosidade, num ambiente seguro, com cuidado. Isso faz uma transformação profunda na nossa alma, na nossa vida, e que a gente possa estar aqui nessa aliança, né? Para cuidar desse processo em nós, né? E aí a gente pode, essas pílulas, né, do nosso dia a dia, essas memórias, é muito legal. Eu já fiz isso anotando numa agenda. Eu sempre anotava algo do dia que me trouxe uma energia muito gostosa, que fez eu me conectar com o meu coração. E aí, essa ideia do vidrinho, eu achei muito legal, porque a gente bota o vidrinho, a gente pode já recortar uns papeizinhos e deixar ali, e anota naquele dia o que aconteceu, um fato, um encontro, um abraço. E quando você tiver em alguma situação mais difícil, precisando, pega a sua pílula, né? Então, é um momento também de cultivar esse presente e a presença, tá bom? Então, uma segunda forma de você lidar com a ansiedade, eu uso às vezes o post-it, sabe aquelas etiquetinhas coloridas que já tem uma colinha, né? E em alguns lugares do meu trabalho, do que eu estou fazendo, quando eu vejo uma daquelas coladas, eu já lembro que é para eu olhar o momento presente, é para eu exercitar, eu estou aqui. E no começo, quando eu fazia isso, eu escrevia mesmo, estou aqui, e botava uma pergunta. E ia ser incrível, porque eu podia estar toda atolada, preocupada com um monte de coisa, mas quando eu vi aquela pergunta, estou aqui, eu vinha para o momento presente. Então, eu recomendo, você pode colocar essa pergunta no seu computador, você pode deixar de um papelzinho dentro da sua carteira, você pode deixar no espelho do banheiro, e quando você for ao banheiro, estou aqui, cultivar a presença. O grande antídoto da ansiedade, gente, isso, e eu fico tão impressionada, né? Quanto mais a gente se distancia de quem nós somos, da nossa essência, mais a gente acredita que só algo fora vai poder resolver aquilo dentro. Então, a gente tem que tomar remédios fortes, a gente tem que procurar um especialista, a gente tem que ter alguém que diga o que a gente vai fazer. E eu digo que, às vezes, é mais simples do que a gente pode imaginar, né? Sem desmerecer ou desqualificar quem não consegue, porque a gente está num processo de voltar para casa. Então, muitas vezes é preciso sim pedir ajuda, peça ajuda, se vulnerabilize, porque esse é um grande passo de cura. Mas é para você ter em mente, né, que grande parte de muitos males que a gente tem, a gente seria capaz de se autocuidar, né? Se você vai para esse olhar do autocuidado, de gestão de si mesmo, de si mesma, né? Então, é muito importante a gente ir recobrando uma memória de que a nossa essência está dentro de nós, não é alguém fora que vai me dizer, né? Então, os recursos, eles também estão aqui. Os recursos todos que a gente precisa para lidar com a ansiedade estão aqui no nosso corpo, tá? Então, eu vou pedir a você, agora, o recurso que a gente vai usar é o recurso da respiração. Então, você respira 24 horas por dia. Então, você já vai cultivar a amorosidade, você vai deixar esse lembrete em algum lugar. Estou aqui? No espelho do banheiro, aonde você bebe água, na porta da geladeira. Pense em lugares da sua casa em que você vai algumas vezes ao dia e que quando você chegar ali, aquilo vai te lembrar. É muito gostoso e a gente acalma, a gente vem para o momento presente. Porque o que eu estava querendo concluir com isso é que, para mim, um polo, né, a ansiedade está aqui. O polo oposto da ansiedade, para mim, é a presença, não é o relaxamento e não é a calma. Eu vejo muito assim, a ansiedade, ela leva a gente sempre para frente, para algum lugar, para alguma coisa, para outro fazer.
enquanto que a presença é o que temos aqui agora. A gente precisa lidar com o que a gente tem agora. E a gente vai se atropelando, né? E muitas vezes projetando lá na frente, que lá vai mudar, lá vai ser diferente, e eu estou sempre correndo. E aquele lá na frente nunca chega, porque é sempre aqui o momento presente. Então, um terceiro recurso que você pode utilizar é a sua respiração. A ansiedade, ela está muito ligada a uma respiração mais curta, a uma respiração no peito, a uma respiração mais rápida. E o nosso corpo, ele é tão inteligente que quando você está respirando assim, mais ansiosa, mais rápida, o organismo entende, olha, ela está em risco, ela está agitada, nós precisamos jogar mais cortisol, nós precisamos jogar adrenalina na corrente sanguínea para ela lidar com essa situação. E aí o que eu costumo dizer é que na época da selva era realmente importante ter aquele jato de adrenalina para a gente fugir do leão e não virar presa. Mas hoje nós continuamos produzindo esses hormônios exageradamente, porque uma dose deles é importante para a nossa vida, mas a gente continua produzindo eles exageradamente e o organismo não sabe o que fazer, como eliminar, como regular. E a respiração, ela tanto pode te ajudar a nutrir a ansiedade, como eu falei, uma respiração curta, uma respiração mais alta, ela tende a ser uma respiração ansiogênica, ela vai te nutrir essa ansiedade dentro de você. E o oposto disso é quando você consegue respirar mais no abdômen, a gente vai experimentar agora, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Essa é uma respiração que reduz muito a ansiedade, ajuda muito a gente a gerenciar emoções e é um recurso que você tem aí na hora que você quiser. E eu recomendo 5 minutinhos por dia dessa respiração para você gerenciar de uma forma química a sua ansiedade. Porque às vezes a gente não consegue ficar 5 minutinhos observando a respiração, né? E aí eu preparei aqui para a gente fazer junto isso, tá bom? Então eu vou pedir a você para se sentar de uma forma confortável. Se vier o bocejo, deixa a boca abrir bastante. É o relaxamento que vai chegando e você precisa de mais oxigênio, então você puxa mais ar pela boca, tá? Só que agora eu vou pedir a você para fechar os seus olhos, se conectar, colocar as mãos assim no seu abdômen. Coloca as mãos no abdômen e começa a respirar sentindo a sua barriga se mover. Essa é uma respiração que reduz muito a ansiedade. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. E eu vou pedir a você para continuar com essa respiração, com as mãos no abdômen, sentindo o movimento da respiração no abdômen. O ar entra e sai, você sente o abdômen se mover e solta pela boca, sempre inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Mais um pouquinho, mantém, sustenta a sua prática. Mais uma vez. E mantém um pouquinho a observação na entrada e na saída do ar pelo abdômen.
Observa o movimento que a respiração faz no seu corpo, quando o ar entra e quando o ar sai. Se vier o bocejo, abre bem a boca. Olha como você é capaz de induzir o seu corpo a relaxar sempre que você precisar. Mais algumas respirações, puxando pelo nariz e soltando pela boca. E aí você pode abrindo seus olhos devagarzinho. E eu gostaria que você percebesse a qualidade de presença que você está agora. O quanto você consegue perceber o seu corpo, o espaço ao seu redor. Dá uma olhadinha nas cores ao seu redor. A gente não fez um teste antes, mas só para... Observa como parece que as coisas ficam mais nítidas, mais claras. Compartilha comigo aqui como foi essa experiência para você. E é lembrar, gente, que nós temos tudo o que nós precisamos para transformar nossa realidade. E eu sei que dependendo de algumas situações que a gente acha que não pode, e essa é a nossa prisão imaginária, né? Nós temos sim, como a Teresa está colocando ali, um cérebro reptiliano, que a luta e fuga é o instinto da nossa preservação. É como a gente pode sobreviver. Mas hoje nós temos já muitos recursos, nós temos muitas possibilidades de ter uma vida com muito mais qualidade. Eu acredito que aqui, né, no planeta, nesse planeta, nós viemos para ter aprendizados. E o sofrimento, ele às vezes é parte da vida, mas ele não precisa ser cultivado, nem negado e nem cultivado em excesso. Mas isso vem com o trabalho da nossa consciência. Quanto mais a gente pode trabalhar nossa presença, nossa autopercepção, mais escolhas nós temos. E a gente poder sair de um lugar de aprisionamento, ainda que imaginário, para um lugar de escolhas, é muito transformador. É muita colheita. E a partir aqui, ó, né? Já estão compartilhando ali. A Dalva colocou muito bocejo, o corpo mais leve. Ó, essas percepções, elas são pérolas da gente ver como nós conseguimos alterar a química do nosso corpo, questão de minutos. Então, a nossa visão, ela pode mudar muito, né? A Débora colocou, enxergando além do olhar. Lindo, Débora, gratidão, porque a gente começa até a ver possibilidades que não estariam ali disponíveis, porque você está na luta e fuga. Então, a gente pode ampliar, né? A Daiane colocou, eu respirava peito, peito sempre curta, que mais sufocava do que auxiliava. Esse método de respirar pelo abdômen me relaxou muito aqui agora. Gratidão, Daiane, bem-vinda. Que bom que você está podendo experimentar no seu próprio corpo, né? É uma mudança de algo que às vezes a gente nunca se dá conta, a gente não percebe como a gente respira, como está o nosso corpo. Então, vamos falar das nossas âncoras, né? Estou criando âncoras com você para você gerenciar a ansiedade. E aí, gente, tem uma coisa que é incrível. A partir desse estado de presença, o foco, você não tem que treinar, você não tem que pensar em 1000 coisas para fazer pelo foco, porque eu não tenho foco. Só de você reduzir o excesso de ansiedade e vir para o momento presente, você começa a ter mais foco. Naturalmente, você vai pegar um trabalho para fazer, um texto para escrever, um vídeo para gravar, você vai perceber como você estando ali inteira, tudo flui. O foco já está ali. Mas para mim a gente precisa trabalhar nessa ansiedade antes, né? Então nós falamos de âncoras aqui hoje como a amorosidade com você, o uso
do lembrete, estou aqui, então você pode usar esse lembrete, né? A nossa respiração. A nossa respiração, ela tem uma qualidade incrível de mudar em segundos a maneira como a gente está até vendo a realidade. E o quarto recurso que eu queria deixar para você hoje é o corpo. A própria respiração já poderia ser incluída como corpo, porque está tudo conectado. Mas eu queria te lembrar que a planta dos pés no chão, não sei onde você está sentada aí, se você tiver a possibilidade de colocar os pés no chão, eu estou batendo um pé e outro pé, dá uma batidinha só para se conectar com o seu corpo, sentir a massa, sentir a matéria que é feito o seu corpo, pode bater os calcanhares no chão. Fecha os olhos, bate um pouquinho os pés no chão, os calcanhares. E aí para e se conecta com o peso do seu corpo. Sente o seu corpo, o bumbum apoiado onde você está sentada, a planta dos pés no chão. E pressiona um pouquinho os dois pés contra o chão. Empurra, como se você fosse se levantar, né? Mas você só pressiona os pés contra o chão. Pressiona os pés, observa e sente o seu corpo, a sua morada, a sua casa para essa jornada aqui da vida, para essa jornada de alma. Respira. E vê se você consegue reconhecer a pulsação do seu corpo em algum lugar. Às vezes é nas mãos, às vezes é no peito, na panturrilha. Cada pessoa tem um jeitinho de perceber essa pulsação que é o batimento do nosso coração. Fecha os seus olhos e observa. Aonde no seu corpo você consegue sentir o seu ritmo interno, a batida do seu coração? Observa. Pressiona um pouquinho mais os dois pés contra o chão. Respira. E sente também o quanto esse momento de reconexão com o corpo, o quanto esse momento traz a gente para o aqui e agora. Eu não sei se a sua mente ela vai trazendo muitos pensamentos e muitas coisas. Passa a utilizar essa prática e observa como parece que a mente ela dá uma acalmada. Ou que você possa se tornar mais consciente do que você está pensando e do que está vindo. Isso também é manter a presença. Faz uma respiração mais profunda. Solta o ar pela boca. Existe, né, uma crença de que a gente, para manter o momento presente ou a meditação, a gente tem que parar os pensamentos. E isso é uma grande contradição e um sofrimento. Eu já vi muita gente que deixou de tentar meditar, de trabalhar o momento presente. Kelly, porque minha mente não para. E eu já vi que eu tenho que parar a mente, eu tenho que parar os pensamentos, né? E te dizer que isso não é necessário e nem é possível, né? O Osho, que é um mestre indiano, ele diz, é impossível parar a mente. Porque a função da mente é se mover, é perguntar, é questionar, é estar ali. Mas quando você pode estar presente, você é o observador dessa mente, e que para mim o nosso corpo e a nossa respiração são grandes recursos da gente ser observador. A sua mente vai te trazer uma lista. Tem uma prática em mindfulness que a gente faz assim, etiquetar os pensamentos. Então, eu estou lá sentada, meditando, respirando, aí vem, tenho que pagar aquela conta. Aí você deixa passar e volta para o momento presente. Tá, pagar a conta. Etiquetei e foi.
Aí eu tô aqui de novo, aí vem. Ih, eu não comprei o couve para meu suco de amanhã. Ih, aí você abre couve e deixa aí. Estar presente no fluxo de pensamento é também um momento de presença. Porque você não está lá no que você não fez, você acaba vendo naquele momento presente que a sua mente está trazendo aquele pensamento. Então, é usar o olhar do observador. É ter esse observador ali, olhando o que a mente está trazendo para você. E a nossa mente também é um recurso. Quando você pode usar o post-it, a etiquetinha, perguntando, estou aqui? Você está usando a mente. Ó, peraí, eu estou aqui? Aí, naquele momento, você pode parar e fazer uma conexão. Fazer uma respiração mais profunda. Perceber o ambiente que você está. São âncoras para te manter no presente. E aí, para mim, estar no presente é a qualidade máxima que a gente tem de manter o foco. Que você possa, né, o meu desejo, né, nessa primeira vivência do nosso ano, é que ao final do ano você consiga ter aquela listinha, se você fez, com muita realização, ou que você possa optar, isso aqui eu não fiz porque eu escolhi não fazer, e não mais porque você se perde no seu fluxo do automático e deixa para trás os seus sonhos. E se você quiser contar comigo nesse processo, toda quarta-feira às 15 horas, a gente tem vivências como essa de hoje, né? Eu trago bastante conteúdo de qualidade para você, para trabalhar sua autopercepção. A gente fala também de psicoastrologia, que eu vou trazer uns temas bem legais agora para esse ano também, para a gente se entender mais usando a natureza, usando os ciclos, usando as estações do ano, usando a lua a nosso favor, né? Então, tem tantos recursos lindos para a gente se autoconhecer e eu quero compartilhar isso com você cada vez mais, tá? Então, queria agradecer a todo mundo que veio hoje, dizer que semana que vem tem mais. Você que está ainda não deu o joinha no vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e se você não clicou ainda, tem um sininho, clica naquele sininho que sempre que eu entrar ao vivo, o YouTube vai te avisar que eu estou aqui trazendo vivências para você. E chama as mulheres, vamos curar essa energia feminina que é tão linda, que pode de verdade transformar esse mundo. Essa é a única transformação que eu acredito. Começa dentro de nós, começa com a nossa união, e aí sim a gente vai poder mudar esse planeta, tá bom? Então, muito bem-vindo ao Planeta Eva, gratidão por estar aqui, tá? E até semana que vem. Um beijo e até lá.